Bem, uma das questões da antropologia é saber como que surgiu a civilização humana. E acredita-se que nos primórdios, quando o ser humano ainda estava próximo dos animais, bem, não sei se estavam tão próximos assim, mas os seres humanos eles se organizavam em grupos e não em civilizações, mas organizavam-se em grupos e o ser humano tem essa característica que eu citei em vídeos anteriores, são animais miméticos. Um copia o outro. Mimesis significa cópia, copiar. E o ser humano deseja o que o outro deseja também, ou aquilo que ele pensa que o outro deseja. Então, o desejo também é mimético. Em outras palavras, o desejo do ser humano é uma cópia do desejo de outro ser humano, ou dos outros seres humanos. E isso levava a conflitos, porque o número de objetos desejados era um número pequeno e todo mundo desejava aquilo ali, desejava a posição do pajé, desejava a posição do chefe da tribo, desejava ou determinada mulher, ou determinado homem, ou coisas do gênero. E isso gerava briga. Acreditava-se que essa briga era uma peste, uma praga enviada pelos deuses. E se perguntavam quem foi o culpado, quem fez alguma coisa de errado para Deus enviar uma praga, uma peste que provocasse a violência humana, de todos brigarem uns com os outros por causa dos mesmos objetivos, dos mesmos objetos. E acabavam elegendo o culpado. O culpado recebe o nome de bode expiatório. O culpado é uma pessoa inocente, que não tem nada a ver com a história, mas que recebia, dizia-se, esse sujeito aí, ele é por causa dele que Deus enviou uma peste. Então, por isso devemos matá-lo, que aí vai apacentar a ira dos deuses. O bode expiatório era uma pessoa escolhida no meio da sociedade, uma pessoa um pouco diferente, uma pessoa diferente das outras. Né? Geralmente era o aleijado, o pobre, o doente, o leproso, os gêmeos, a viúva, o órfão, o pajé, o chefe da tribo, alguém que se diferenciava da maioria da população. Então a população se voltava contra essas pessoas, contra essa pessoa específica, o bode expiatório, e linchava o sujeito. Os processos através dos quais a antropologia cultural descobriu esses fenômenos, o Darwin também fala algo desse, nessa linha, o Freud também fala, então é uma descoberta em conjunto entre a biologia, a psicologia e a antropologia. Mas o processo que levou a esse tipo de pesquisa, esse tipo de conclusão, não vou citar aqui porque são processos muito complexos e é melhor um antropólogo falar sobre esse assunto, um antropólogo especialista nesse assunto de forma específica. Mas então a população em geral ficava contra o bode expiatório e linchava o sujeito. Linchava, pegava o sujeito e partia ele em pedaços, arrancava a perna, arrancava o braço, e comia. Né? No período de canibalismo, comia a carne do sujeito. Então, quem costuma ler mitologia já deve ter visto vários deuses que são destroçados, são partidos no meio, igual Osíris, se não me engano, ele foi despedaçado. Né? Ele se escondeu numa árvore, a árvore foi serrada em vários pedaços, ele ficou todo despedaçado. O deus Dionísio é a mesma coisa, ele foi todo despedaçado, desmembrado. Deixa eu ver quem. Tem vários deuses, né? Foram linchados. Mas depois que o bode expiatório morria, isso batia uma certa culpa na, na comunidade, porque eles sabiam que aquele sujeito
era mais ou menos inocente, né? Ou então, de acordo com outra teoria, estavam todos da sociedade brigando. De repente, todos se uniam contra um indivíduo e despedaçavam o indivíduo. Quando todos se uniam contra o indivíduo, aí acabava as brigas. Aí acabava como se diz, aí acabava o conflito. Todos se uniram contra um propósito específico. E com isso confirmava a crença, tá vendo? Ele era culpado mesmo. Os deuses mandaram uma praga por causa dele, nós matamos o cara e Deus ficou mais tranquilo. Então foi por isso que agora a gente está mais tranquilo, a gente está mais unido. Com o passar do tempo, esses bodes expiatórios vão se transformar em deuses também, mas essa história eu conto daqui a pouco. Bem, então o bode expiatório era desmembrado e muitas vezes comido, a carne era comida, o sangue era bebido, e como a sociedade se pacificava, então a conclusão era que ele era culpado mesmo e que os deuses gostavam de sacrifícios humanos. Então, por uma medida preventiva, uma profilaxia, a comunidade resolve sacrificar seres humanos em homenagem aos deuses, para que saciar a fome dos deuses, para o Deus não precisar mandar a praga. Então existiam festivais em que seres humanos eram sacrificados, geralmente seres humanos de outras tribos que eram capturadas. Eles eram sacrificados aos deuses. Para quê? Para evitar que Deus jogasse a praga. Então havia todo um ritual que simulava o tumulto gerado pelo desejo mimético, e no meio daquele ritual, um ser humano era sacrificado. Aí todo mundo ficava feliz, tinha uma espécie de catarse. Mas com o passar do tempo, sacrificar um ser humano já não apaziguava todo mundo. Aí passava a sacrificar dois, a sacrificar três seres humanos. Aqui na América Latina já foi encontrado no México, já foi encontrada uma vala com 40.000 pessoas sacrificadas no mesmo dia, em um festival religioso. 40.000 é muita gente, né? Para ser sacrificado em um dia. Já foram encontrados na América Latina valas com 1.000 pessoas, 5.000, 20.000, 40.000. 40.000 foi o máximo até agora encontrado, de pessoas sacrificadas no mesmo dia, ou então sacrificadas no mesmo mês, que era o mês dos festivais religiosos. E com isso produzia uma certa catarse na população. E o que fazia a população ficar unida contra aquele sujeito que era odiado, que era o bode expiatório, né? Que era o sujeito que ia ser sacrificado. E aí a sede de sangue dos deuses eram saciadas, né? Isso, de certa forma, foi uma diminuição da violência, porque antes, se todos brigavam contra todos e matavam qualquer um, estabelecer a história da religião é a história da diminuição da violência humana. Isso aí é certo. Falar que a religião leva à violência é o contrário, a religião diminui a violência. Então, num período em que se matava um grande número de pessoas, por causa do desejo mimético, em que a população ficava nesse vai e vem de estamos tranquilos, e por causa do desejo mimético começa a ter briga, essa briga é interpretada como praga, aí mata um bode expiatório, todo mundo se une contra ele, mata o bode expiatório, todo mundo fica tranquilo de novo até a próxima convulsão social. Quando se marca rituais de sacrifício humano, aí já não morre tanta gente, já não morre gente quase todo mês, quase todo dia, é só nos períodos de ritual.
No princípio, era sacrificado poucas pessoas por ano. É uma diminuição da violência. A violência a si mesma, mas diminui um pouco a violência. Com o passar do tempo, sacrificar só um ser humano não bastava, e sacrificava 40 mil. Aí, nesse caso, a violência crescia de novo, mas, aos poucos, o ser humano foi inventando modos, sem querer, né? Não inventava de propósito, modos de fazer sacrifício aos deuses sem matar tanta gente. Então, sacrificava o primogênito, por exemplo. Em muitos lugares, sacrificava apenas o primeiro filho. Toda a família sacrificava um filho, o primeiro filho. Uma forma de diminuir também a violência. No lugar de sacrificar 40 mil pessoas em um mês, em um dia, sacrificava o primeiro filho. Naquela época todo mundo tinha 15 filhos, a outra coisa, sacrificar o primeiro não é lá grandes coisas. Mais tarde se sacrificava apenas pedaços da pessoa, né? A pessoa sacrificava um braço, sacrificava uma perna, né? O cara continuava vivo, mas faltando pedaço, mas também diminuía a violência. Com o passar do tempo, começaram a sacrificar unhas, sacrificar cabelo. Isso existe em tribos até hoje, né? Tem tribos que o ritual de iniciação é arrancar um dente. Eu vi um documentário que a tribo, que o ritual de iniciação era serrar os dentes de uma pessoa, né? A pessoa ficava com um dente pontiagudo. Então você sacrifica aos deuses um pedaço do dente. Deve doer pra cacete, mas pelo menos o cara fica vivo. Com o dente em forma de serra, mas ele fica vivo. Mais tarde não precisava cortar braços, né? Fazia simplesmente cortes, que depois cicatrizavam, né? Cortes no braço, no peito, na perna. Tem um filme interessante, Um Homem Chamado Cavalo, a história é baseada numa tribo que de fato existia, que o ritual de iniciação era enfiar dois pedaços de ossos no peito da pessoa e suspender ela no teto. Tem gente que faz isso hoje em dia, né? Ficar suspensa no teto e por um dia. Depois descer a pessoa e aquela cicatriz, aquilo cicatrizava e ficava uma marca no peito. Com o passar do tempo, no lugar de cortar uma parte do peito ou uma parte do braço e esperar a cicatrização, surgiu o fenômeno da tatuagem. A pessoa tatuava o, a cicatriz. No lugar de se cortar e esperar a cicatriz, simplesmente tatuavam uma coisa parecida com a cicatriz. E no lugar de sair cortando tudo, né, a pessoa raspava a cabeça, ou então colocava brinco, colocava piercing. Olha só como que isso é profundo, né? Até nos dias de hoje tem pessoas que colocam piercing, colocam brincos, fazem tatuagens, se penduram em cordas. Tudo isso ainda vestígios desse período que vem do sacrifício humano. Começa com o sacrifício humano, passa pelo sacrifício de pedaços do corpo humano, depois sacrifício de pedaços que não vão fazer tanta falta assim, simplesmente ferimentos que cicatrizam, depois a cópia desses ferimentos através de tatuagens. Então, os povos antigos não faziam tatuagem para se enfeitar, não. Aquilo ali era um ritual religioso mesmo, era para simular a cicatrização de feridas que eram oferecidas aos deuses. E também colocar brinco, piercing, colocava brinco e piercing na. Piercing é a mesma coisa que brinco, né? Piercing é um troço que fura. Colocava no nariz, na boca. Até hoje há tribos ainda assim, coloca piercing nessa região aqui, vai aumentando o tamanho, coloca na orelha, no nariz, fica tatuando o corpo inteiro, espetando partes do corpo. Existe uma tribo aqui no Brasil que o ritual de iniciação é enfiar a mão dentro de uma cuia, assim, cheia de formiga. Acho que eles passam uma substância que a formiga gosta, deve ser formiga lava-pé, aquelas que têm uma picada muito forte, e o sujeito tem que enfiar a mão lá dentro e a formiga
pica a mão do sujeito durante um tempo, depois eles retiram a mão dele, está toda inchada, mas depois aquilo passa, fica só uma cicatriz. Então isso tudo é um processo de ir diminuindo a violência, que começa com o ser humano sendo linchado, passa pelo sacrifício e vai por todo esse caminho, né? Mas o bode expiatório continuava existindo. De vez em quando tinha bode expiatório. E a civilização humana, depois eu explico como, ela surge a partir do sacrifício do bode expiatório. Na Bíblia tem um exemplo interessante: Caim mata Abel. Caim era agricultor, Abel era nômade. Abel oferece um sacrifício a Deus que é um animal. Aliás, Abraão foi um dos maiores gênios da história humana, independente de quem tenha sido Abraão. Provavelmente não foi um ser humano, mas uma geração de seres humanos que teve a ideia de substituir o sacrifício humano por sacrifício de animais. Também uma diminuição da violência bem significativa. E ver que na Bíblia proíbe o uso de piercing, de brincos, desses tipos de rituais que tem que furar o corpo humano, proíbe tatuagem. Por quê? Porque isso é tudo marca da violência humana. E, num determinado momento, Deus manda sacrificar o primogênito e Abraão vai lá sacrificar o primogênito, que era comum. Os povos da época faziam isso. Mas, no momento, ele substitui por um cordeiro. Agora veja que Abraão, não foi ele que inventou isso, não. Foi um anjo que segurou o braço dele e colocou um cordeiro lá. Isso aí tem um significado antropológico muito profundo. Os seres humanos não tinham a autonomia que nós temos hoje. Hoje nós temos controle sobre nossos atos. No passado, essa autonomia não funcionava tão bem assim. Então, as pessoas não matavam de propósito, não falavam assim: aquele ali é o bode expiatório, e desenvolvia toda uma teoria para matar o sujeito. Ela simplesmente é uma espécie de intuição, ou seja, eles vinham de fora do ser humano. E também, na hora de substituir o ser humano por animais, isso é um processo que vem de fora do ser humano. Vem de fora de qual lugar? Bem, pode ser do inconsciente coletivo, pode ser de um tipo de instinto, pode ser das divindades, de um anjo, de Deus, sei lá de onde que isso vem, né? Pode ser um processo natural, uma determinada região que nós ainda não sabemos qual é, uma área do cérebro, mas isso aí não vem ao caso. O que vem ao caso é que vem de fora do ser humano. Por isso essa ideia de que os seres humanos inventaram os deuses é furada. Isso não tem relação nenhuma. Eu estou contando aqui a história do bode expiatório para chegar em Jesus e mostrar a revolução que foi a história de Jesus. E eu estou fazendo isso porque eu quero uma explicação dos miticistas de como que eles dizem que Jesus não existiu, então alguém inventou essa história. Então eu queria saber quem foi o gênio que inventou essa história, de propósito, né? Mas por enquanto a história fica por aqui. Os 2 vídeos anteriores, esse é o terceiro, se não me engano, que eu gravo sobre esse assunto. Os 2 vídeos anteriores a pessoa pode escutar para acompanhar a sequência, né? Chama A Genialidade dos Evangelhos, o nome dessa série de vídeos.